Olá a todos e bem-vindos a mais um Café com São José, uma iniciativa do podcast Trivium. Hoje temos connosco o padre Francesco de Erasmo, a quem agradecemos desde já a sua participação, que nos vem falar sobre a fecundidade virginal de São José. Esperemos que gostem. Muito obrigado, Bernardo e Vasco, e muito obrigado por todos os ouvintes que terão a paciência de ouvir esta pequena meditação que me honra enormemente por ter a oportunidade de agradecer a São José a sua intercessão, a sua proteção, a sua oração, que pelos méritos enormes que ele tem, obteve muitas graças à minha vida como sacerdote e como cristão em geral. Queria falar principalmente do tema da virgindade fecunda de São José. Acho que muitos terão ouvido falar muitas vezes da virgindade fecunda de Maria. Neste momento histórico em que a figura do pai está um pouco abalada pela cultura deste mundo e historicamente, de facto, está fraca, apesar das intenções boas ou más que podem ter sido causas ou ter sido vítimas das intenções de outros. É um facto que a paternidade está fraca neste momento histórico, em todos os seus aspectos. Há poucos pais que tenham a coragem de serem fecundos, de terem muitos filhos, como seria possível, mas limitam a própria fecundidade artificialmente. Há poucos padres que sejam verdadeiramente pais. E há uma luta contra a paternidade dos pais e contra a paternidade dos padres na igreja. O São José é um pai que não teve uma fecundidade carnal, uma fecundidade material, uma fecundidade simplesmente humana. Ele teve que renunciar à forma em que qualquer homem teria imaginado a própria fecundidade humana no casamento. E provavelmente, como na tradição da Igreja, já desde tempos muito antigos, a quem nos referiu, o próprio casamento de São José tinha como fundamento a proteção da virgindade de Maria e, portanto, a renúncia desde o princípio, antes de São José poder saber que teria sido escolhido como pai do Filho de Deus, ele já tinha assumido a oportunidade de renunciar à própria fecundidade carnal, material, humana, e teria aceito a possibilidade de viver num casamento na virgindade total. E foi Deus que o surpreendeu com esta fecundidade inesperada, que não foi uma fecundidade que tivesse saído das suas forças, do seu vigor humano, mas que saiu completamente do mistério de Deus. Eu acho que a verdadeira fecundidade de São José foi exatamente essa virgindade que ele teve, essa capacidade de ser completamente disponível perante o único que é a fonte de qualquer fecundidade, o verdadeiro Pai e Padre de todo o ser humano e de toda a criação, aquele que gera tudo, que é o Pai do céu, por isso que se chama Pai, até na Santíssima Trindade. É a origem de tudo, de todo o ser. É a fonte do ser, é a fonte do amor. Dele brota
tudo o que é, e Ele é capaz de gerar fecundidade também nas suas criaturas. E essa fecundidade, portanto, não é uma fecundidade que venha de alguma coisa criada. A fecundidade está na natureza própria de Deus, que é o seu ser amor. Portanto, quem é mais fecundo é quem mais está disponível ao amor de Deus, em quem mais é virgem diante de Deus, ou seja, não tem outros amores, não tem outros maridos, não tem outras pertenças. O seu coração está limpo, mas não está limpo como vazio, está cheio de espera diante do único que pode torná-lo cheio, torná-lo vivo, torná-lo fecundo. A virgindade de São José é a disponibilidade, a humildade, o silêncio, a capacidade de acolhimento do amor de Deus. Esta característica que na distinção humana entre homem e mulher, que é o fundamento também da vida da família, segundo a criação de Deus, é tipicamente no ser humano, na distinção entre homem e mulher, a característica feminina. E por isso é mais evidente a virgindade fecunda de Maria como esta característica da capacidade de se tornar fecunda pela ação do outro. Mais difícil é perceber que a própria fecundidade masculina tem a sua própria origem na mesma atitude de ser disponível à ação do outro. Em verdade, qualquer pai do mundo, de facto, não é o último gerador, não é a última origem dos seus filhos. É alguém que colabora com a criação do Criador. O seu papel é importantíssimo, porque o Criador decidiu não dar a vida a nenhum homem sem a cooperação do seu Pai na Terra. Mas ao mesmo tempo, exatamente por isso, é só a cooperação aquela que o Pai da Terra pode oferecer a Deus. Nós sabemos que a pessoa criada recebe a alma diretamente por Deus. Esta pertença de qualquer ser humano ao seu Deus, ao seu verdadeiro Pai, ao verdadeiro gerador da vida, a verdadeira fonte do amor, é a verdadeira capacidade de ser pai também cá na Terra. E essa é a capacidade de ser virgem, ou seja, de não pensar que a fecundidade tenha origem em si, mas a fecundidade do homem vem do alto. Isso é o mistério da identidade da paternidade sacerdotal com a paternidade familiar, porque o sacerdote também é chamado a ser pai, mas ele sabe que ele é pai de filhos que não foram gerados por ele, mas não é num sentido terrenal, porque são filhos de outros pais, mas é no sentido espiritual, porque mesmo aqueles que na fé são filhos dele, não são filhos dele. Ele só emprestou a sua ação sacerdotal, ministerial, sacramental, para criar alguém que é filho de Deus, que foi gerado pelo peito transpassado de Jesus no alto da cruz. Peço a São José que abençoe a paternidade de todos os homens neste momento histórico, que abençoe a paternidade espiritual de todos os sacerdotes, que abençoe a paternidade espiritual de toda a Santa Igreja, que lhe foi confiada, como lhe foi confiado o seu fundador, o seu filho, o menino Jesus. Agradeço muito pela atenção e que São José abençoe a sua Igreja. Amém.